Capítulo 4. Novas surpresas. No saguão de entrada reunimos de novo, e Gesiel nos apresentou a outros companheiros desencarnados, alguns de passagem, outros ali fazendo estágios de observação e estudo. E formando um grupo numeroso, penetramos no grande salão de conferências, a essa hora já lotado, sobretudo pelos alunos da escola de aprendizes do Evangelho. Permanecemos a um lado observando, e pude notar desde logo a forma curiosa como se separavam e como se apresentam nos agrupamentos humanos as diferentes esferas vibratórias. Interpenetravam-se, sobrepondo-se umas às outras no mesmo espaço, cada uma conservando sua forma, coloração e tonalidade vibratória. Era um espetáculo interessante para ser visto. O plano material nos mundos encarnados ocupa sempre, como é natural, a posição inferior, e daí para cima, as diferentes esferas se localizam, segundo a natureza e elevação fluídica de cada uma, e assim se agrupam dentro do panorama geral. Veja-se como as cores se apresentam no arco-íris, cada uma na sua classe e na sua faixa vibratória, e as faixas se interpenetrando uma nas outras pelas emanações áuricas. Nos agrupamentos humanos, os indivíduos se enquadram às faixas que correspondem à sua tonalidade vibratória individual, e somente depois das ligações feitas, no nosso caso, após a preparação e a prece da abertura, é que o ambiente se estabiliza, se acomoda à sua situação definitiva. Curiosa também a disposição das entidades espirituais presentes no salão, todas agrupadas segundo as origens e as filiações comunitárias. Ali estavam hindus, bronzeados com seus turbantes coloridos, fechados com broches reluzentes, calças estreitas e dolmans caídos até quase em cima dos joelhos, chineses com túnicas amplas, botas enfeitadas com dragões de cores vivas e gorros escuros, guerreiros, os cruzados de Ismael, com armaduras antigas e altos montantes, árabes com albornozes brancos e calções largos, fechados nos tornozelos, egípcios e tibetanos, com trajes característicos, e os chamados filhos do deserto, descalços, látigos na mão. Índios americanos do norte, com penachos imponentes caindo até o meio das costas. E índios brasileiros, das mais variadas tribos, com seus arcos e flechas coloridas. E incas do Peru, com seus símbolos solares no peito. E os irmãos da Esperança, em sua indumentária de franciscanos. E os ramatianos da Cruz e do Triângulo. E as suaves entidades femininas que traziam uma cruz azul como emblema. E as do trevo das 3 folhas, com túnicas coloridas e turbantes brancos, e muitas outras que ali se achavam lado a lado, imóveis, em profundo recolhimento, cada uma delas com seu dirigente à frente. Ao penetrar no salão, percebemos o índice de pureza vibratória da assistência, pois grande parte de seus membros se ligava diretamente às faixas altas do nosso próprio plano espiritual, eliminando quase a fronteira que separa o mundo espiritual do terreno. Percebendo nossa admiração, a gentil companheira explicou. Por que se admiram? Estamos em reunião privativa de uma fraternidade de iniciação popular espírita, e o ideal do discípulo é o esforço pela verdade maior. Observação. A fraternidade dos discípulos de Jesus é constituída pelos alunos que, tendo concluído a escola de aprendizes do Evangelho com aproveitamento, solicitam ingresso nessa fraternidade, como forma de cooperar ativamente para a predominância da moral evangélica na Terra, através de exemplos dignificantes e trabalhos para o bem dos semelhantes. O que fazem para se evangelizarem é realmente comovedor, e quando se reúnem como hoje, em atos de maior elevação mental, vibram intensamente, produzindo os efeitos maravilhosos que tanto nos surpreendem. Sim, responderam alguns. Realmente nos surpreendemos, não por ignorarmos a existência dessa fraternidade de discípulos, cujo nome repercute bem alto no céu, mas por ter avançado tanto e por desconhecermos sua organização e métodos de trabalho. Outro disse: tenho acompanhado mais de perto seus trabalhos
e posso atestar que os métodos são originais, altamente espiritualizantes. Mas antes que o diálogo prosseguisse, nossa atenção foi desviada para a tribuna, onde assomara uma figura simpática e austera, ao mesmo tempo em que o dirigente do trabalho se preparava para iniciá-lo. Desde o início notamos também diferenças de sistema em relação a outros que conhecíamos, de outras casas semelhantes. O dirigente, como anunciou, iniciava a preparação para a abertura, pedindo um recolhimento que já valia como poderosa concentração dada, sobretudo a disciplina e a capacidade mental demonstradas pelos aprendizes. Proferiu uma ligeira locução sobre a natureza dos trabalhos de vibrações, reiterando instruções anteriores e reafirmando como os trabalhadores do plano espiritual necessitavam, para a realização de suas tarefas de assistência, principalmente nas esferas inferiores, daquele imenso cabedal de fluidos e ectoplasma que ali se formava. Referiu-se em seguida às fraternidades do espaço que mantinham ali contingentes seus, devidamente especializados, como preciosa colaboração aos trabalhos da casa, e convidando por fim a assistência, a fazer-lhes a saudação devida, cantando a prece dos aprendizes. E no silêncio profundo, reinante, soaram então as notas do acompanhamento melodioso e as comoventes palavras da prece. Pai celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Enquanto o canto se envolava numa poderosa vibração de fé, víamos como o ambiente trepidava de fluidos e se acendia de luzes multicores, e como do alto, uma verdadeira chuva de pétalas de flores caía como uma dádiva e uma bênção reconfortante, que era absorvida por todos. O dirigente deu a sessão por aberta e anunciou seu prosseguimento. Vibrações especiais pela paz do mundo, para os criminosos e deserdados, para os incrédulos, para os lares desajustados, para os trabalhadores honestos, para os desviados do caminho reto na trama terrível do mundo material. Era como um fogo de artifício, as vibrações coloridas dali partindo em todas as direções, entremeadas de raios multicores. Em seguida foram feitas as ligações com os planos superiores, e o dirigente solicitou o apoio espiritual de Jesus para o prosseguimento, na pessoa do orador da noite, a quem passou a palavra, declarando encerrada a primeira parte da reunião. O orador levantou-se e permaneceu silencioso alguns momentos, fitando a assembleia, como a querer gravar na memória seu aspecto alentador e respeitoso. Depois iniciou saudando e explicando que assumira o compromisso de realizar um curso rápido sobre assunto de sua escolha, e que, para não interferir ou antecipar matéria de programa ainda não executado, preferiu fazer um retrospecto da evolução da humanidade terrestre, desde os tempos primitivos até os nossos dias. Matéria já selecionada na escola, mas a qual tinha a esperança de acrescentar detalhes não revelados, trazendo subsídio novo, e assim tentando emprestar ao seu trabalho alguma utilidade no campo do esclarecimento doutrinário. Com esse preâmbulo simples e modesto, desde logo captou a simpatia do auditório, e vimos bem como os pensamentos concordantes e amorosos, de todos os lados do salão, convergiram para ele. E então iniciou sua dissertação, expondo a matéria, parte da qual motivou a publicação deste livro, num resumo que transcrevemos com mais amplos detalhes, para mais fácil entendimento. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve.